noite ou boa tarde, né? Agora já está ficando mais claro. Tem dia que a gente chegou aqui 5 horas já estava escuro. Tudo bem com vocês? Como foi a semana? Boa? Graças a Deus, foi boa. Eu passo a semana esperando sábado 5 da tarde, não sei vocês. Também? Eu fico esperando esse momento da gente chegar aqui para a gente dar continuidade nos nossos estudos da Palavra de Deus de uma maneira diferente, que nos faz pensar e refletir no nosso relacionamento com Deus. Antes de nós abrirmos a Palavra de Deus, antes de nós entrarmos no assunto de hoje, eu queria convidar vocês, assim como estão, para nós falarmos com Ele, com o nosso Criador. Vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado por mais uma vez estarmos reunidos aqui, num momento agradável, feliz, junto com os nossos amigos, para ouvirmos mais do Teu amor, da Tua Palavra. Pedimos que toque a nossa mente, o nosso coração, nesse momento. Em nome de Jesus oramos. Amém. Nós continuamos aqui com a nossa série Ponto de Vista. Mas eu quero fazer aquela pergunta que eu prometi. Marineide, eu prometi. Promessa é dívida, né? Quem não perdeu, não vale o pessoal da equipe, que eles já têm o presente que eu vou dar. Quem não perdeu nenhum dos finais de semana, dos 4? Você é uma, Marineide? Levanta a mão bem alto. Quero ver quem que teve os 4 encontros aqui. Não perdeu nenhum. Tem alguns. Querem ganhar um presente? Eu acho que é muito legal esse presente. Deixa eu ver se vai funcionar aqui. Olha lá. O que é isso? É um chaveiro. Olha que bonito. Personalizado da nossa comunidade, nosso refúgio. Então, quem levantou a mão e esteve nos 4 encontros, pode vir aqui que eu quero dar na sua mão o seu chaveiro. Vem aqui, Marineide. José, vem aqui. Olha aqui. Coloca a sua chave. Aí a semana inteira você vai lembrar da nossa comunidade e vai voltar aqui na semana que vem. Você não desanime, porque está começando uma nova série na semana que vem. Quem não perder nenhum dos 4 encontros, também pode ganhar. Espero que vocês gostem. Bonito? Também gostei. Cadê o Kasler? Cadê? Já fugiu? O homem que fez o design. Que eu olho para ele todo dia, porque está no meu telefone. É o fundo de tela do meu telefone. Aberto ou fechado. E agora está aqui. Que expressa tudo. Né? Teve gente que me perguntou, o que isso quer dizer? Vou explicar um pouquinho para vocês. Diz tudo. Teve alguém que falou para mim assim, essa comunidade de vocês tem a ver com a Arca de Noé? Eu falei, tem. Também. Porque a pessoa olhou e viu a Arca de Noé e a tempestade lá fora. Faz sentido, não é? A arca era o refúgio ali para Noé e a sua família. Aqui está o nosso refúgio e lá fora pode ter tempestade, pode ter vento, né? Tudo ruim lá fora, aqui dentro a gente está seguro. Então, tudo que a gente quer expressar com essa ideia do nosso refúgio está aqui nesse logo, que a gente vai usar de várias maneiras, de várias formas, e tem muitas novidades vindo aí pela frente para a gente poder utilizar ele. Está aí no chaveirinho. Quem já foi lá no Instagram já viu. Tem várias imagens, tem muitas coisas, a gente usa o logo. Tem o nosso canal no YouTube, você pode assistir ali as mensagens e ouvir um pouquinho da música e quem sabe cantar junto com as semanas anteriores. Né? Vai estar sempre ali à disposição de todo mundo. E olha só que bonito, esse chaveiro, se você quer, faz o seguinte, em fevereiro não perca, porque nós vamos ter também mais 4 encontros, uma série nova em fevereiro. No final aqui da nossa apresentação, hoje você vai ficar sabendo quais são os 4 temas. Nessa primeira série, nós tivemos Visão Turva, que é a nossa série Ponto de Vista. Foi o primeiro encontro. Está lá no YouTube, você pode assistir se você não viu. Visão Oblíqua, Visão Dupla e hoje Visão Periférica. O que é a visão periférica? A gente não tem, como seres humanos, uma visão 360 graus. A gente tem no máximo, quem tem uma visão perfeita, eu não tenho, né? Já dá para perceber. Já tive um dia. A gente tem no máximo 180 graus. Alguém já foi no cinema 180 graus? Quem é de São Paulo e é mais antigo, já foi no Play Center. Lá tinha um cinema 180 graus. E era um negócio de embrulhar o estômago, porque você tinha uma linha, assim, a gente ficava mais ou menos no ponto daquela linha, uma tela gigantesca,
enorme, mais ou menos um prédio de 5 andares, onde o filme é projetado e aí ele toma toda a sua visão. Você fica parado olhando aqui no meio e ele envolve tudo. E aí a sensação que dá é que você está no lugar. Por exemplo, uma delas que eu vi era uma montanha-russa. A sensação que você está em pé, mas como o seu olho não vê nada além da tela, porque ele é, assim, é parabólico, né? E aí você não tem nada além daquilo, a sensação que é que você tem que estar ali. Quando a montanha-russa desce, você faz assim. Quando ela sobe, você faz assim. É a reação espontânea do seu corpo reagindo ao que está vendo. É uma coisa muito interessante. Mas eu quero falar um pouquinho para vocês de uma coisa que eles não estão aqui hoje, meus amigos, meus novos amigos, o Wellington e o Martin. Eu estive visitando eles na outra semana, a gente jantou juntos e eu descobri que o Martin, vocês vão conhecer, eles vêm toda semana. Hoje eles não estão porque o Martin não podia estar aqui. Ele é belga e ele é piloto de corrida. Lá na casa dele, eu fiquei surpreso quando eu vi assim um armário com 27 troféus que ele ganhou nas competições. E aí ele ligou a TV dele num canal lá e a gente começou a assistir um rally. Esse rally aí, que é o rally de Monte Carlo. Estava acontecendo na outra semana, faz uma semana e meia. E a gente estava vendo o rally, mas não era só um rally comum, porque isso aqui é uma coisa maluca, é coisa de doido. Porque de um lado você tem a montanha, do outro lado da estrada, o que você tem? Precipício. É um precipício. Quer dizer, não tem margem para erro. Se tiver erro... Só que aquele rally em especial, ele não é nem de dia, ele é à noite. Olha que loucura. E aí é o seguinte, por que visão periférica? Porque é o seguinte, o motorista está ali e ele não consegue ver a estrada, ele não conhece a estrada. Por isso que o rally são dois. É o piloto e o copiloto. O copiloto vai do lado dele com a prancheta e ele tem todo o mapa. E ele que vai dizendo para o piloto o que ele tem que fazer. Em 100 metros, curva direita. E o camarada está a 150 por hora, numa estradinha estreita, à noite. Quer dizer, imagina a confiança que ele tem que ter no outro, que nem com os olhos, né, você não enxerga. A visão, não tem visão periférica, ele está vendo aqui na frente. E a confiança está total no outro na informação que passa. A vida dos dois está dependendo disso. O copiloto depende do piloto, porque se ele cometer um erro, quem vai para o precipício são os dois. E o piloto está aqui fazendo as manobras, confiando na informação que o copiloto está passando. Se ele, por acaso, falar a direita e a esquerda, já era. Vai parar lá embaixo. Acabou. Acabou a história ali. Então, a visão periférica é uma coisa muito interessante. Quem conhece esse cantor? O que o pessoal já falou aí. Esse é o Bono, né? O vocalista do U2, irlandês, Irlanda do Norte. Inclusive, não é a Irlanda, é a Irlanda do Norte. Começou lá nos anos 80, né, no começo dos anos 80. E o Bono, no começo, você não via ele com esses óculos. Mas depois de um tempo, do meio dos anos 80 para cá, sempre você vai ver fotos dele nos shows com esses óculos. Sempre com óculos escuros. Aí o pessoal falou, é moda, ele está fazendo propaganda de alguma coisa, estilo. Finalmente, numa entrevista, não faz muitos anos, ele falou por quê. Ele tem glaucoma. Você sabe o que é o glaucoma? Glaucoma é uma doença visual que você perde completamente, ou vai perdendo a visão periférica. Então ela acontece assim. Naquela primeira imagem, você vê uma visão normal, uma pessoa com a visão normal. Na segunda, a pessoa começa a desenvolver o glaucoma. Na terceira, ali embaixo, já está com o estágio mais avançado. E na última, vira uma visão de túnel. Então a pessoa ela só consegue enxergar assim, aqui na frente. Eu estou olhando, eu tenho glaucoma, então eu estou olhando aqui, eu estou vendo só aqui, nesse túnel. Se tiver alguém aqui, eu não vejo. Se tiver alguém aqui, eu não vejo. A pessoa está pertinho de mim e eu não enxergo ela. Eu não vejo. Tem um outro rapaz brasileiro que se tornou milionário na internet, é um dos youtubers mais famosos no mundo, com mais seguidores, o Peter, que morou na Califórnia, voltou para o Brasil, voltou para lá, e ele tem glaucoma. E ele fez um vídeo inteiro explicando e contando a respeito disso. E ele diz que alguns detalhes interessantes, só a pessoa mesmo para contar e a gente entender, né? Que a pessoa, ele está aqui e ele é muito conhecido, as pessoas vêm tirar foto com ele, vêm conversar com ele, e ele passa por mal educado muitas vezes. Porque a pessoa chega aqui, do lado dele, e ele está conversando aqui com alguém. A pessoa estende a mão e fica no vácuo, né? Porque ele não
Ele não vê, simplesmente ele não viu, porque ele só enxerga no túnel aqui, ele não tem visão periférica. Então, essa é uma coisa muito interessante. Como que as pessoas com quem tem glaucoma acabam ficando despercebidas. Está perto, mas não consegue enxergar, não consegue ver as pessoas que estão ali perto. Eu quero convidar alguém para vir aqui para fazer esse teste, o teste da caneta Bic. Olha só que interessante. Estava estudando essa semana sobre a caneta Bic. No mundo inteiro a gente conhece esse modelo aqui, né? A gente que é brasileiro está acostumado com ela lá no Brasil. Eu nasci no século passado, muito tempo atrás, 1973, já tinha isso aqui. E era assim, ela nunca mudou, o modelo nunca mudou. Sabe desde quando tem a caneta Bic com esse modelo assim? 1955. Nunca mudou, porque não precisa mudar, tem coisa que não precisa mudar. Como a Bíblia, né? Tem gente querendo mudar a Bíblia, não precisa mudar, não tem que mudar, funciona do jeito que é. Com milhares de anos aí, a caneta Bic não precisa mudar, ela é assim. Mas eu quero fazer um teste com vocês. Quem que vem aqui? Alguém que tem uma visão quase normal, né? Porque acho que ninguém tem visão 100%, 20%. O Henrique, vem aqui, Henrique. Olha só que interessante. Por que nós temos dois olhos? Sobe aqui. Por que temos dois olhos? Dá para viver com um olho só. Dá para viver sem olhos, né? Tem braille, cão-guia. Né? Mas por que temos dois, não um só? Por que a gente não é ciclope, né? Com um olho só? Tem motivo para isso. Vamos fazer uma experiência. Pega a tampa. Olha só. Olha lá. Você consegue colocar aqui? Não sai daí. Vai. Cara, certinho. Isso é bom. Você é solteiro? Sim, atualmente. Moças, tá aqui um bom candidato. Ele tem visão de profundidade, ele vê as coisas. É um homem que tem futuro, ele enxerga bem. Brincadeira aí. Vamos fazer agora uma experiência de novo, só que você vai fazer o seguinte. Com a sua mão esquerda, tampa um olho. Seus olhos são iguais, normal a visão nos dois? Tem um que é melhor. Qual que é melhor? É o direito. O direito. Então tampa o esquerdo. Vou te dar essa chance. Agora pega a tampinha. Você está vendo a caneta? Quase a mesma distância. Você consegue colocar? Vai lá. Ih, cara, não deu. Por que não deu? Porque a gente não consegue saber a profundidade, a distância das coisas com um olho só. Mais ou menos, você chegou bem perto, mas não dá para acertar. Porque com os dois olhos, o nosso cérebro calcula essa diferença mínima de um olho para o outro, calcula exatamente a distância, você vai lá e faz assim, ó, pá, dentro. Com um olho só, perdeu a profundidade. Obrigado. Olha que interessante, por que nós temos dois olhos? Nós precisamos de ter uma visão dupla. Tem um outro teste que é muito legal, o teste dos dois pontos. Com esse aqui, a gente encontra o ponto cego. Alguém já fez esse teste? Já descobriu o seu ponto cego? Já? Alguém já fez? Quem quer vir aqui para descobrir onde está o ponto cego? Vai, Wallace, vem aqui. Olha só, você vai ficar ali na frente daquela tela e a gente tem que se movimentar um pouquinho. Quer ficar nessa aqui? Pode ser aqui. Deixa eu ver aqui onde que vai dar para fazer. Ó, é o seguinte, vai dar microfonia. Fica aqui. Você vai fechar o olho, deixa eu ver. Você vai fechar o olho esquerdo. Não, põe a mão. Põe essa mão, tampa o olho esquerdo. Agora você vai olhar naquela bolinha esquerda. Você está vendo a direita? Fica olhando naquela, na esquerda. Você está vendo a direita? Tá, agora caminha para frente. Vai devagarzinho. Vai devagar. Vai devagar. Tem um ponto, tem um momento que vai sumir a bola direita. Não precisa chegar tão perto. Volta aqui. Ó, fique aqui. Isso. Você vai fazer o seguinte. Ó, aqui onde eu tô, eu achei meu ponto cego. Bem aqui. Talvez seja o seu também. Tampa o olho esquerdo, com o direito olha a bola esquerda. Você está vendo a direita? Está vendo? Vai um pouquinho para frente ou um pouquinho para trás. Vai devagar. Fica olhando na esquerda, você vai ver que a direita some. Será que ele não tem ponto cego? Uau, o olho dele veio especial. Saiu do ângulo. Você tem que ficar aqui, ó. Aqui onde eu tô. Um ângulo longe assim? Não, é perto. Ó, aqui onde eu tô, a bolinha direita some. Então fica aqui, vamos ver. Você está olhando a bolinha esquerda? Está vendo a direita. Ela está aparecendo. Fica olhando naquela. Vai um pouquinho para trás. Tem um momento que a direita desaparece. Sumiu. Sumiu? Tá sumindo, tá. Tá sumindo. Tá vendo? Sumiu. É porque ele é mais alto que eu, tá vendo? Tinha que afastar, não aproximar.
Sumiu? Sumiu. Mesmo? Sumiu. Não está vendo a direita? Não. Você achou seu ponto cego. É aí. Legal. Viu que interessante? Por que tem um ponto cego? Porque lá no fundo do nosso olho tem a retina e tem um nervo óptico. Bem no ponto do nervo óptico, a imagem não capta, não pega. Com 2 olhos, um compensa o outro, a gente consegue ver. Mas quando está com um olho só, o ponto cego, naquele ponto você não consegue enxergar, você não consegue ver. Isso é muito interessante. Por isso que é bom ter 2 olhos, ter uma visão estéreo, né? O som estéreo, 2 ouvidos. Outro dia a gente vai falar sobre o ouvido. Mas isso é muito interessante, porque o ponto cego é uma limitação que a gente tem. Todo mundo tem isso. E com 2 olhos, um compensa o outro, aí a gente consegue enxergar tudo muito bem. Mas a todo momento eu estou olhando aqui, com o meu olho direito, por exemplo, e tem um ponto que o meu olho direito não pega, mas o esquerdo pega. E tem um ponto no olho esquerdo que ele também não pega aquela imagem, mas o direito pega. Então a gente precisa de uma visão dupla. Uma visão solitária não vai permitir. Uma pessoa que tem um olho só, acontece, né? Um acidente, alguma coisa, a pessoa tem só um olho, ela vai ter um ponto cego, sempre. Vai ter um momento ali que ela está andando, ela está vendo as coisas, e tem um ponto ali, alguma coisa que ela não enxerga, vai ficar sem imagem, sem visão. Isso é a visão periférica. Agora, eu queria mostrar uma coisa para vocês e fazer a gente pensar e refletir um pouquinho. Porque na palavra de Deus, tem muitos textos que falam sobre visão. E tem muitos textos que falam da visão de Deus. Para a gente poder pensar e refletir. Hebreus 4,13 diz o seguinte: e não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Deus vê tudo. Ele sabe tudo, ele conhece tudo, ele olha tudo. Na visão de Deus, não tem ponto cego. A visão de Deus é perfeita. Os olhos de Deus não têm ponto cego. Não tem um ponto que ele não enxergue, que ele não veja. A visão de Deus não é visão de túnel. Não tem glaucoma. Ele tem muito mais do que só a visão frontal ou visão periférica. Ele enxerga tudo. Nós que somos, né, seres humanos, temos 2 olhos que conseguem enxergar, né, à frente, como muitos animais. Os animais predadores, todos são assim. Porque eles têm que calcular a distância para chegar numa presa, para poder alcançar. O leão é assim. Agora, os animais herbívoros, justamente que são aqueles que são pegos, né, pelo leão, como que são os olhos deles? Não tem visão frontal, eles têm visão lateral. O cavalo é assim. Né, e os animais na África, a gente vê a zebra, né, a gente olha lá a girafa, outros animais, eles têm um olho de cada lado, porque aí eles conseguem ter uma visão global. Eles conseguem enxergar se o leão está vindo lá daquela direção, do leste ou do oeste, do norte ou do sul. Eles movimentam aqui, eles veem tudo. Por quê? Porque a vida deles depende daquilo. Mas nem eles têm a visão que Deus tem, porque Deus enxerga muito mais que os olhos podem alcançar. Deus enxerga o coração, e a gente não enxerga o coração. E por isso que nós caímos, às vezes, no erro de julgar as pessoas, as situações, as coisas, porque a nossa visão é limitada. É muito limitada. E Deus enxerga além daquilo que a gente pode ver. Isso é algo reconfortante para nós, pensando em nós mesmos. Porque às vezes você pode dizer assim, ninguém me entende. E é verdade. Ninguém me entende. Como tem uma música, que alguns aqui conhecem, o que você pode falar dos seus pais? Você diz, meus pais não me entendem, mas você não entende seus pais. Não entende. Não fala, meus pais não me entendem, mas você entende eles. E aí o poeta diz assim, né? Eles são crianças como você. Só são crianças maiores, mais velhas. Então a gente tem uma visão muito limitada. A gente não consegue enxergar as coisas direito. E a visão de Deus, nada passa despercebido. Ele vê tudo. Ele enxerga tudo. Os olhos dele alcançam tudo. Coisas boas e ruins, positivas e negativas. Ele sonda o coração, como diz o salmista. E ele conhece os nossos pensamentos, sentimentos e as nossas intenções. Para Deus, as intenções valem mais do que os atos. Às vezes a pessoa diz, não, eu vou fazer, e a pessoa faz. Mas se o coração dela não está ali, vale alguma coisa? O que a palavra de Deus diz? Muitos vão chegar para Jesus quando ele vier e vão dizer para ele assim, em teu nome, a gente fez isso, 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 isso. E Jesus vai dizer assim, eu nem conheço vocês. Não sei quem são vocês. A gente não tem relacionamento. Tudo que você fez, e a gente julga, essa pessoa é uma pessoa maravilhosa, olha o que ela fez. Né? Filantropia, está ajudando os outros. Só Deus conhece o coração. E às vezes a gente julga uma outra pessoa
E a pessoa, ela tem, às vezes, uma atividade meio, né, que a gente coloca na zona cinza, ela faz algumas atividades que a gente pode achar meio, pode ser ilegal, incorreto, mas a gente não sabe o que está no coração, na mente dela, a gente não sabe por que ela está naquela situação. Quantas vezes certas, né, profissões são condenadas, como, por exemplo, prostituição. E Jesus vivia com as prostitutas, né? Ele não estava nem um pouco preocupado com quem falar dele. Ele amava e aceitava. Eu estou indo semana que vem para a França fazer uma semana do mestrado intensivo. E no curso do mestrado eu tenho feito algumas aulas de psicologia. Eu tenho aprendido muito. Uma dessas semanas eu vi uma coisa que me surpreendeu. Falando sobre abuso sexual e uma série de coisas, a gente estava vendo um estudo feito na França. 70% das prostitutas, pelo menos na França, esse estudo mostrava, estavam ali naquela atividade porque foram abusadas pelo pai. 70% delas. 30% pode ter sido outra coisa. Mas 70% delas estão naquela situação, entraram naquela vida, não foi culpa delas, não foi escolha delas. Foi algo que aconteceu na infância, na adolescência, aconteceu em casa, que colocaram elas naquela situação por causa da autoestima que foi jogada no chão. Eu só sirvo para isso. E é isso que entrou na mente, no coração daquela moça que acabou naquela atividade. E a gente olha e julga. Mas Deus vê tudo. Ele conhece, Ele sabe. E quem somos nós para julgar? Mas muitas vezes nós julgamos. Tem um outro texto que eu gosto muito, que está em 2 Crônicas 16:9. Olha que coisa linda. Tem muitos textos falando sobre a visão de Deus, mas aqui diz assim: porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Os olhos de Deus não pedem nada. Eles passam por toda a terra e eles veem tudo. E ele vê tudo para se mostrar forte para aqueles que confiam totalmente nele. Eu vou dizer uma coisa para vocês que eu aprendi faz muito tempo, que eu aprendi com a minha mãe, quando eu era criança. A gente que se diz cristão e tem um Deus que é onipotente, onisciente, sabe tudo e pode tudo, sinceramente, a gente é muito bobo. Porque nós temos direito a certas coisas como cristãos. O cristão é seguidor de Cristo. Se você tem um Deus que sabe tudo e pode tudo, por que você está passando por dificuldade? Pensa bem. Não, se ele não ama você e ele não quer dar para você o que ele tem, aí você tem uma desculpa. Mas segundo esse livro aqui, diz que ele ama você e ele quer dar tudo para você para te fazer feliz. Às vezes a gente está numa situação ruim, culpa nossa. Porque a gente não entendeu ainda, ou não tem fé suficiente para entender que tem um Deus que pode tudo e sabe tudo. E isso vai desde o problema maior que a gente tem até o menorzinho. E nós não fazemos uso da oração como deveríamos. Ou de buscar esse Deus e comunicar a Ele as nossas necessidades, ou mesmo pedir para Ele ajuda quando a gente precisa. Alguns talvez porque, não sei, não querem incomodar Deus, como se pudesse incomodar. Ou porque não entenderam ainda que Ele tem prazer em ouvir as nossas orações e quer saber das nossas necessidades desde a menor até a maior. Eu vou contar para vocês algumas coisas que aconteceram comigo, porque vai ajudar você a entender que tem que colocar na prática isso, é sério. Olha só, quando eu estava na adolescência, a gente tinha uns recursos muito limitados em casa. Não tinha dinheiro assim para as necessidades, tinha, mas para um luxo não tinha. Só que a gente tinha chegado numa idade, eu tenho 2 irmãos mais novos, um 3 anos mais novo, outro 6 anos mais novo. Quando a gente era pequenininho, a gente não escolhe, né? Que tênis vai calçar, que calça vai vestir, que roupa vai vestir. Mas a gente chega numa certa idade, que a gente vai para a escola, e se a gente não está com aquela marca de tênis ou com aquela roupa, não chega a ser bullying, mas a gente se sente sozinho em meio à multidão, que você fica meio isolado, você não faz parte do grupo. Aí minha mãe não tinha, meu pai não tinha dinheiro para comprar para a gente aquele tênis que a gente queria. E eu me lembro claramente, eu acho que eu devia ter 15 anos de idade, e meu irmão tinha 12. Estávamos naquela fase. E a gente precisava, os dois, de um par de tênis novo. Só que a gente sabia a marca que a gente queria, o modelo e a cor. E a minha mãe deixou claro para a gente, numa tarde, na zona leste de São Paulo, quando a gente saiu para as lojas,
que só tinha dinheiro para comprar para um. Aquele tênis, aquele modelo, aquela marca, aquela cor, ela só tinha dinheiro para comprar para um. Só que a minha mãe é uma mulher de fé. E antes de sair, ela orou. Que ela confiava em Deus e ela acreditava que Deus podia resolver aquela situação. E a gente orou e saímos. E fomos fazer a coisa mais chata para um homem, que é procurar um produto de loja em loja. Homem não faz isso. É ou não é? Homem é assim, ele sabe o que ele quer, ele vai na loja, ele paga o dobro do preço, mas ele não está nem aí, porque ele vai levar para casa o que ele queria. Ponto. Resolvido. A mulher, ela vai no shopping e ela pesquisa, e ela consegue comprar aquilo por 1/3 do preço. Leva para casa, mas ela nem precisava. Porque ela está feliz da vida. Conseguiu desconto, conseguiu o preço, paguei menos. Ela fica feliz. É assim ou não é? Geralmente é assim, né? E lá vamos eu e meu irmão com a minha mãe, de loja em loja. A gente vai numa loja, vai na outra loja, e vai na outra loja. E não acha. E não acha o modelo, a cor, e o tênis que a gente queria e tal. E os preços estavam muito altos. Até que na 5ª loja, a gente entrou. E aí a minha mãe mandou trazer o tênis que eu queria. Eu olhei e falei, uau, era esse. Era a marca que eu queria, era o modelo, era a cor. E eu provei. Meu irmão também. E a gente já estava triste. Eu estava triste. Os dois olhando assim, ó. É o que eu quero. Meu irmão, eu também é o que eu quero. Só vai dar para levar um. E agora? O vendedor não sabe, né? A gente está sabendo. A gente olhando assim pro tênis, provou, tá gostoso, é isso que eu queria. Adivinha o que aconteceu? O vendedor olha para minha mãe e fala assim, eu queria levar os dois, mas não dá para levar os dois porque eu só tenho dinheiro para um. Ele olhou e falou assim, sabia de uma coisa? Esses 2 pares são os últimos nesse modelo, nessa cor, nessa marca. Eles estão com 50% de desconto. A gente foi para casa feliz da vida. Porque minha mãe, com o dinheiro de um, comprou os 2. Por quê? Porque ela orou antes de sair de casa. Porque ela confiou e Deus levou a gente. Agora, Deus sabia que aquela loja tinha o tênis que a gente queria? Sabia ou não sabia? Deus sabe. Ele sabia que era a cor, o modelo, o tamanho, o número que era para a gente? Sabia. Agora, se você não ora, como que Deus vai mostrar para você? Como que ele vai resolver seu problema? Ele levou a gente lá. E eu digo mais, hoje, com a maturidade que eu tenho, espiritual, hoje, na época eu entendi assim, ó, que Deus levou a gente para a loja que tinha. Hoje eu já entendo que Deus já deixou reservado. Como que... Você acha que é coincidência? Março, a série. Cadê Gabriel? Março. Ó, coincidência. É o primeiro tema do primeiro final de semana de março. Você acha que foi coincidência? A gente chega lá e ter justo o tênis que a gente queria? Não, Deus já deixou reservado para a gente. No momento que minha mãe orou, aí Deus falou assim, confia em mim? Então eu vou levar para vocês onde eu já deixei guardado para vocês. Está lá, pela metade do preço. Então, rico não é quem tem mais dinheiro. Rico é quem sabe que você tem um Deus que pode tudo e sabe tudo. Pergunta para Ele, pede para Ele, Ele resolve. Então, esse olhar de Deus que vê tudo, e conhece tudo e sabe tudo, é muito interessante. Mas Ele vê também quando a gente está numa situação como essa. Você já se sentiu assim? Está perto de muita gente, está todo mundo ali, mas você se sente sozinho. A gente se sente sozinho. Olha essa frase. Primeiro eu quero saber quem sabe quem é esse autor. Conhecimentos aí de cultura internacional. Isso, é o autor do Pequeno Príncipe. Famoso livro francês, autor francês. E no livro Pequeno Príncipe tem essa frase. O príncipe encontra com uma serpente no deserto. Aí ele está conversando com ela e ele diz para ela, você não se sente sozinha aqui no deserto? O que a serpente diz para ele? No meio da multidão também nos sentimos sozinhos. Interessante. Como que pode alguém estar rodeado por pessoas e se sentir sozinho? Isso acontece. Robin Williams, não precisa ser apresentado, não é? Até mostrei um filme dele na semana anterior. Olha essa frase dele. Eu sempre achei que a pior coisa da vida era chegar ao fim dela sozinho. Hoje eu sei, na realidade, a pior coisa é terminar a vida cercado de pessoas que fazem você se sentir sozinho. Porque essa é uma realidade. A gente pode estar rodeado de gente e se sentir sozinho. Sabe por quê? Porque as pessoas têm glaucoma.
glaucoma emocional, glaucoma espiritual. Elas só enxergam o que está na frente delas e não vê você que está ali do lado. Mas o pior não é isso. É pior você ter esse glaucoma espiritual e não conseguir enxergar as pessoas que estão ao seu redor, que estão perto de você. E isso não pode acontecer. Eu pesquisando esse assunto essa semana, fiquei muito surpreso. Muito surpreso. Essa é uma pesquisa que foi feita recentemente e eu não acreditei. Olha só, média mundial dos países, os top 10, os países que as pessoas, na entrevista que foi feita, disseram que se sentem mais solitárias. Não é que são sozinhas, porque estar sozinho não é ruim. Estar solitário não é ruim, faz até bem. Jesus fazia isso, e tem muitos textos que falam que Jesus saía, ia para o meio da natureza e ficava lá sozinho, em oração, em meditação. O problema é você estar rodeado de gente e se sentir sozinho. O que leva a pessoa, quem sabe, a depressão ou até um suicídio. Então, esses países, olha lá, nós temos ali, número 10, a Itália, 44%, Coreia do Sul, 45%, Índia. Esse é o número de pessoas entrevistadas que disseram, eu me sinto sozinho. Eu me sinto solitário. Cobri ali, porque eu quero que você adivinhe. Quem que está no topo? Quem que está no topo nessa pesquisa? Aí você vai ver a nossa situação. Bélgica. 51% dos entrevistados na Bélgica disseram, eu me sinto sozinho, solitário, ganhando de todo mundo. A média é 41%. E na Bélgica, 51%. Mas Bélgica é o segundo da lista. Quem que é o campeão? Não entendi essa pesquisa. Não entendi. 52% dos entrevistados no Brasil disseram, eu me sinto sozinho, solitário. Olha para essa tela e pensa na nossa situação. Para onde você vai fugir? Sai do Brasil e vem para a Bélgica, sai da Bélgica e vai para o Brasil. Mas no Brasil, churrasquinho no final de semana, né? A macarronada na casa da mamãe no domingo. Como que as pessoas se sentem sozinhas? Vai para o barzinho toda noite, com os amigos, e se sente sozinho. A maioria das pessoas entrevistadas disseram, eu me sinto sozinho, estou rodeado de gente. Aí eu penso na frase do Robin Williams. Não é chegar ao fim da vida e estar sozinho, é estar rodeado de pessoas que fazem você se sentir sozinho. E eu vou dizer para vocês, a maior necessidade das pessoas hoje é de amigos verdadeiros. Porque a gente tem de tudo hoje. Dinheiro a gente tem, uma vida tranquila a gente tem, a gente consegue tudo que precisa. E amigo virtual tem de sobra. Vai lá no meu Facebook, tem quase 5 mil. Sou o cara. Tem 5 mil amigos no Facebook. Tem seguidores, tem não sei o quê. Tá. Faz alguma diferença na minha vida de verdade? Aí eu vou responder a pesquisa e eu vou dizer o quê? Estou bem. Tá cheio de gente aí que são meus amigos que percebem que eu estou aqui, que a gente tem um relacionamento. Será que é isso? Nós estamos num mundo onde a gente tem muitas conexões, mas significativas são poucas. O que aconteceu depois da pandemia? Foi o maior surto de separações e divórcios. As pessoas foram obrigadas a conviver mais e os relacionamentos acabaram. É sério isso. Pense a respeito. O que está acontecendo? E eu vou ser honesto com vocês. Isso aqui, está aqui. Essa comunidade, nosso refúgio, tem esse nome porque a gente precisa disso. A gente precisa de um ambiente, de um local onde eu possa fazer amigos verdadeiros, que têm interesse no meu bem, que vão ver que eu estou ali, que vão conversar comigo, que vão ligar para mim durante essa semana. Vou perguntar. Levante a mão. Quem aqui recebeu um telefonema durante a semana, seja desde o começo de janeiro, quando a gente começou, para alguém orar com você? Levante a mão. Alguém recebeu um telefonema? Olha quantos aqui. Se você não recebeu, talvez é porque você não preencheu naquele código o formulário e marcou lá dizendo, eu quero que alguém ligue para mim para orar comigo. Porque quem fez isso, recebeu. E vai receber. Essa comunidade está aqui para resolver esse problema. A gente não pode ter isso num ambiente cristão. Porque o mais importante são as pessoas. Não tem nada mais importante. São os relacionamentos verdadeiros entre amigos. E às vezes a gente se sente assim. Rodeado de pessoas, mas você se sente sozinho.
Você pode se sentir sozinho. Mas você tem que entender uma coisa. A gente nunca vai estar sozinho. Tem um quarteto fantástico que está sempre com a gente. Conhece o Quarteto Fantástico? Ninguém gosta de história em quadrinho. Ninguém assiste filme de super-herói. Quem que é o Quarteto Fantástico lá? Hã? Esse é o nosso. Qual que é o dos super-heróis? A gente tem o Pai, Filho e Espírito Santo, é um trio. E tem mais alguém com a gente. O nosso anjo. Esse é o Quarteto Fantástico que nunca, nunca, nunca se separa da gente. É Deus, Pai, Jesus, seu Filho, o Espírito Santo que está sempre com a gente e um anjo da guarda que nos acompanha. Você não tem como estar sozinho. Você nunca vai estar sozinho, nem que queira. E aí o salmista, Davi, falou que eu posso ir onde eu quiser. O Senhor me conhece, sonda minha alma. Porque eu posso ir nas alturas, posso ir na profundidade, posso me esconder, posso fugir. Se eu chegar lá, quem que está lá? O Senhor está lá. Não tem como fugir de Deus, não tem como estar sozinho. Ele olha para nós e ele vê a gente na nossa solidão, no nosso fragilidade. Você está ali no seu mundo pessoal, que você não abre para ninguém. Ele está lá dentro, ele sabe de tudo. Só esperando para você abrir o coração e dizer assim, eu confio, eu me entrego. Alguns anos atrás, poucos anos atrás, eu ouvi isso que aconteceu na cidade de Porto Alegre, cidade da minha esposa. Uma moça, quarta-feira, meio da semana, tinha ido na igreja para um culto de oração. E aí ela está saindo da igreja e está caminhando tarde da noite, uma rua escura, e ela vai passando por uma esquina, e ela vê assim, uma mulher, sozinha, parada na esquina. Seria melhor se ela tivesse glaucoma, na hora, porque ela não queria ver aquela mulher que estava ali na esquina trabalhando. E ela meio que recriminou a prostituta. E ela passou. E continuou andando pela calçada. Só que tem uma coisa, essa mulher era uma mulher que tinha uma conexão com Deus. E Deus falou com ela. E quando Deus fala com a gente, eu não sei se você já ouviu a voz de Deus. Eu já ouvi muitas vezes. Ele não fala aqui, ele fala aqui. A gente chama de voz do Espírito Santo, voz da consciência. Deus falou para ela claramente. Falou assim para ela, missão impossível. Volta lá e diz para ela que eu amo ela. A mulher fingiu que não ouviu, como a gente faz muitas vezes, e continuou andando. E aí Deus veio mais forte ainda e falou na mente dela. Volte lá e diga para ela que eu amo ela. Ela falou, tá bom, voltou. Muito honesta, porque cristão é honesto, tem que ser. Parou na frente daquela mulher, daquela prostituta, olhou para ela e falou assim, olha, eu só vim aqui falar com você porque Deus mandou. E Ele mandou eu dizer para você que Ele ama você. Aquela mulher, na hora, começou a chorar. E falou para ela assim, depois que enxugou as lágrimas, se recompôs, disse assim para ela, semana passada, no domingo de manhã, eu resolvi ir numa igreja. Porque eu estava decidido a mudar a minha vida. E eu queria dar uma chance para Deus mudar a minha vida. Só que eu entrei na igreja e eu fiquei no fundo e ninguém me viu. Ninguém falou comigo. Ninguém me cumprimentou. E do jeito que eu entrei, eu saí. E aí, naquele momento, eu pensei, Deus não me ama. Deus não se lembra mais de mim. Agora eu sei que Ele lembra de mim, que Ele me ama. Olha que coisa maravilhosa. Deus está procurando pessoas como nós, que estejam dispostos a ouvir a voz dEle, para atender as pessoas que estão pertinho da gente, mas a gente passa por elas e eu não sei o que está acontecendo naquele mundo. Eu não sei o que ela está pensando, o que ela está sentindo. Mas se eu estiver disposto a ouvir a voz de Deus e Deus tirar esse glaucoma espiritual que eu tenho, que só fica focado no meu eu, nas minhas coisas, no que eu gosto, e eu não vejo ninguém ao meu redor, a nossa visão vai se ampliar para ser 180 graus, quem sabe 360 graus. E Deus vai mostrar o que está acontecendo ao redor, Ele vai levar a gente para encontrar essas pessoas, para tocar na vida delas. Porque Jesus não está aqui, mas você está. E o seu toque é o toque de Jesus, a sua voz é a voz de Jesus, o seu olhar é o olhar de Jesus. E está cheio de gente por aí, precisando de alguém como você e eu,
para ir para ela, para chegar para essa pessoa, e talvez não com essas palavras, não dessa maneira, mas dizer para ela, tem um Deus que ama você. E é tudo que essa pessoa precisa ouvir. É tudo que ela precisa naquele momento. Mas depende de nós, da gente abrir, né, o nosso coração para esse Deus que quer mudar a gente, transformar e fazer de nós pessoas acolhedoras verdadeiramente, que aceitam a todos. Porque como a gente falou semana passada, nós somos iguais. A gente é feito da mesma matéria. A gente veio do mesmo lugar. As células que você tem são iguais às que eu tenho. Nós somos terráqueos. A gente vem do mesmo planeta. Está cheio de gente, mas a gente é o mesmo. E por que eu não vou amar o próximo como eu amo a mim mesmo? Só não amo o próximo quem ama a si mesmo, quem ainda não entendeu a primeira parte, que é amar a Deus de todo o coração. E é por isso que a gente tem essa comunidade, para você vir aqui, a gente estudar a palavra de Deus e a gente se relacionar com pessoas que talvez a gente não conheça, não saiba o que está passando ali, mas Deus, na sua sabedoria, faz como um experimento. Pega uma caixa e coloca uns ratinhos lá dentro e fica observando. Minha esposa, que é bióloga, já fez isso. Fez todo um estudo, uma tese lá, analisando o comportamento dos ratinhos na caixa. A igreja é mais ou menos isso. Um monte de gente aqui, cada um de um lugar diferente, um pai e uma mãe diferente, uma educação diferente, uma cultura diferente, e a gente vem nessa caixinha aqui e começa a conviver. E Deus fica lá olhando e falando assim, vou ensinar para eles o que é amor. Vou ensinar para eles como que é ajudar um ao outro, como que é apoiar um ao outro, como que é realmente abrir o coração, encontrar amigos verdadeiros. E juntos, de mãos dadas, eles vão chegar aqui no meu reino, junto comigo. Porque a maioria de nós, honestamente, fora daqui, talvez a gente nem se conhecesse. E nós não teríamos afinidades e não íamos frequentar os mesmos lugares. A gente não seria amigo, se não fosse por causa desse lugar. Se você está aqui hoje, Deus tem um motivo, tem uma razão para ter trazido você para cá. E é para fazer de você alguém melhor. É para você encontrar aqui pessoas que vão amar você, mas principalmente para ensinar você a amar outras pessoas. A gente está terminando essa série hoje. A série Ponto de Vista. Daqui a pouco a Fran vai vir aqui, ela vai falar das próximas, para você ficar com gostinho e ter vontade de continuar vindo. Mas eu quero fazer uma oração agora, uma oração especial por aqueles que querem colocar em prática tudo aquilo que a gente aprendeu nesse mês. Colocar em prática a visão dos idealizadores do nosso refúgio, que é o quê? Esse lugar foi criado para relacionamento. Essa é a primeira coisa, isso é o mais importante. Segundo, a gente quer servir. A gente quer amar. A gente quer fazer pelos outros, né, aquilo que a gente quer que os outros façam para nós, em primeiro lugar. O que mais? Quem foi que perguntou? A Gabi perguntou. Qual que foi o terceiro encontro nosso, semana passada? Unidade. Tudo isso em unidade. Os loucos não se unem. Sabia disso? Um psiquiatra foi visitar um outro psiquiatra, entraram no manicômio, né, no hospital de loucos, e tinha um pátio, e cada um estava com a sua loucura, fazendo alguma coisa. E, de repente, aquele médico estava ali, e ele talvez não se deu conta disso, era um psiquiatra sendo visitado por um outro que não era psiquiatra. Ele não tinha essa noção. Ele falou para ele, vem cá, a gente está aqui, não tem um enfermeiro, não tem um segurança, não tem ninguém. A gente está rodeado por esses loucos todos aqui. Você não tem medo que aconteça alguma coisa? Ele falou, não. Porque uma característica dos loucos é que eles não se unem. Porque cada um está no seu mundo. Cada um tem uma loucura diferente do outro. E as pessoas nesse mundo, a gente às vezes vê nas igrejas um bando de louco. Porque não se une. Não se une. Uma das características do cristão é que eles se unem. E foi o que Jesus pediu na sua última oração. E hoje, a gente tem que estar disposto a enxergar as pessoas e acolher todo mundo. Então, nós precisamos nos relacionar com as pessoas, a gente precisa servir em unidade e também recebendo a todos indistintamente. Esse é o nosso propósito. A gente está começando dessa maneira e é assim que a gente quer continuar. Você aceita o desafio? Você quer viver isso? Quer colocar isso em prática na sua vida? Então eu vou convidar você para vir aqui, ó. Você que quer, para a gente orar junto. Quem que vem? Vem aqui, bem pertinho, para a gente se abraçar, para a gente estar bem próximo um do outro, para a gente poder orar. Coloque aí a mão no ombro do colega, do amigo do lado. Gabriel, pode subir aqui. Mateus, sobe aqui. Quero vocês aqui comigo, para a gente fazer essa oração e colocar em prática isso tudo que Jesus deixou como exemplo para nós, nos ensinou. Nós podemos cantar teu santo nome no final, tá bom? Se quiser. Ok. Obrigado
vocês que vieram. Você vê, o amor é tão grande que Deus une até um genro com uma sogra, que estão aqui abraçados. Esse lugar está fazendo milagres. Eu acredito. Vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado. Obrigado, nosso Pai, nosso Criador, nosso Salvador, nosso Rei, por esse local que o Senhor criou, para que nós pudéssemos vir aqui, conhecermos pessoas maravilhosas e sermos conhecidos, para nos relacionarmos, para servirmos, para amarmos, para aceitarmos, para estarmos unidos neste amor e nesse serviço, acolhendo a todos. Obrigado por esse primeiro mês que terminamos hoje, com essa comunidade de amigos cristãos que aceitam a tua vontade, que é amar uns aos outros como nós amamos a nós mesmos, mas amando a ti acima de tudo. O Senhor já provou o seu amor para nós, por cada um de nós dando a sua vida. E nós não queremos dar a vida por ti, mas nós queremos viver por ti. Cada dia, caminhando contigo, não com uma visão individualista, egoísta, mas percebendo quem está ao redor. Olhando para aqueles que estão pertinho de nós e muitas vezes passam de lado, são despercebidos. Nós queremos notar as pessoas e atendê-las nas suas necessidades. Abençoe a cada um de nós, dando o seu espírito, tocando nossa mente, nosso coração, para que possamos nos relacionar com amor, com cada um. É o que nós pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém.